Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos, passo a passo, falando daquele período da infância de Jesus. Agora, já estamos saindo daquele primeiro passo, que ao completar os 8 dias, ele foi levado ao templo para a devida apresentação e a circuncisão. Hoje, a gente começa a falar de uma outra fase da sua idade. Vejamos Lucas capítulo 2, versos 39 a seguir. O menino Jesus no meio dos doutores. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, segundo o costume da festa, e terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe dissera. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era ali sujeito. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aleluia! Que narrativa linda! A gente percebe que os pais davam a devida atenção aos rigores da lei judaica. E eles estavam indo
para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma das 7 festas ordenadas por Deus para Israel. E eles seguiam de modo sistemático a guarda ou a participação nestas festas. E a principal deles, a primeira do ano, era a festa da Páscoa. E Jesus estava com 12 anos. Eles foram, como determina a lei, ou determinava a lei, e, claro, o menino foi junto. E passaram aquele tempo lá, os dias da festa, que duravam 7 dias. Ficaram esse tempo ali. Mas antes de discorrermos sobre a estadia na festa e o incidente que houve ao voltar eles da festa, vamos para este verso, o verso 40 de Lucas 2. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que menino diferente. A gente vai ver no decorrer dessa história que Jesus, que esse menino, era diferente em tudo. Estas palavras são lindas. O menino ia crescendo, isto é, normal, comum. Todo menino normal nasce, cresce, desde que tenha boa saúde. Mas aqui se trata de um menino diferente. Ele ia crescendo. Isto é bom repetir, porque existem aqueles que espiritualizam tudo. Pensam que Jesus era um ser totalmente sobrenatural. Alguém do outro mundo. Era sim. E não, ao mesmo tempo. Precisamos aprender desde a infância de Jesus. Ele tinha as 2 naturezas. Ele tinha a natureza humana, isto é, ele era homem. E ele tinha a natureza divina. Por quê? Ele tinha a natureza divina. Lembre-se, desde o anúncio do nascimento, a gente aprendeu isto. O anjo Gabriel anunciou para a Virgem Maria, aos olhos dela e aos olhos nossos também. Era inacreditável que uma virgem, uma mulher que nunca tinha tido relação com homem algum, biologicamente era impossível ficar grávida, conceber, ter um filho. Mas lembre daquela palavra que é básica para o nosso conhecimento. O Espírito Santo
te envolverá com a sua sombra. Olha que lindo! O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra e no seu poder. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Isto é, perfeito. Não teve a participação de homem algum nesta gravidez, no nascimento deste menino. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas aqui neste relato, quando diz que o menino ia crescendo, é um destaque para a sua natureza humana. Era homem total. Como os outros meninos crescem, ele ia crescendo. Aleluia! A sabedoria, a revelação de Lucas, que narrou esta história. O menino ia crescendo e fortalecendo-se. Olha, agora não fala de força física. A gente só introduz hoje, aqui já fala da força espiritual. Ao mesmo tempo que ele crescia em estatura, que ele crescia fisicamente, de modo humano, ele crescia em Deus. A ação do Espírito, aquela ação que o gerou, continuava o fortalecendo. Resultado também, mais uma virtude, ficando ele cheio de sabedoria. Que lindo, né? Ficando cheio de sabedoria. A gente começa vendo no vídeo posterior a descrição dessas palavras, desse crescimento, crescendo, cheio de sabedoria e de graça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.